questão. O texto apresenta uma característica marcante da fábula, é tanto que ele tem moral da história, né? Falei para vocês, no período que a gente estudou fábula, que geralmente ela vem precedida de moral da história. O gênero narrativo em que há sempre a moral com o ensinamento, como você já viu. Letra A. Explica o trecho destacado na moral da história. Moral. Se você não abraça bem sua bolsa de crocodilo, o jacaré, provavelmente filho dela, a abraça. O jacaré talvez seja filho da bolsa, porque seu pai ou sua mãe podem ter sido mortos para fornecer o couro usado na confecção da acessório. Letra B. Você acha que essa moral pode ser levada a sério ou é apenas mais uma das brincadeiras do texto? Essa resposta é pessoal, tá bom, meus amores? Letra C. Caso seja possível levar a moral a sério, qual ensinamento poderemos tirar dela? Ela nos ensina que é necessário proteger o que é nosso, a bolsa, no caso, que era dele, para que o outro jacaré não se aposse de tudo. Oitava questão. No texto há várias contradições e incoerências, recursos que ajudam a produzir o humor narrativo. O que há de incoerente no trecho que vai de mandou que o carro tocasse até velozmente em sua direção. Arnaldo mandou, no caso Arnaldo, né? Amarildo, perdão. Amarildo, não é Arnaldo, uma observação aí, falando para vocês na hora que vocês forem corrigir, tá? É Amarildo. Amarildo mandou que o taxista seguisse dirigindo por alguns quilômetros, mas, antes mesmo que o motorista arrancasse, deu 2 tiros na carroceria do automóvel, o que parece estranho, já que se tem a impressão de que ele ainda estava dentro do carro. E sua ação contradiz em parte a ordem que havia acabado de dar. Além disso, depois Amarildo viu o carro sumindo no horizonte. Mas em nenhum momento se explica quando nem ele desceu do táxi. Nona questão. Relê esse trecho. Aqui é o trecho. Como era míope, não reparou que os uniformes eram de atletas fazendo curso e botou o pé no menino. O que Amarildo achou que os atletas fossem? Justifique sua resposta, que na verdade eram atletas, né? Não eram ladrões. Provavelmente policiais e por isso fugiu. Ou policiais, né? Ao longo de todo o texto, o personagem se esquiva da polícia. 10ª questão. Releia o período do texto também a primeira nota de rodapé. O que são cruzeiros? Letra A. No caso, são antigas denominações da moeda nacional. Letra B. Esse texto foi publicado pela primeira vez em 1978. Considerando que, na época, o salário mínimo valia 1.560, o tempo não era real, era cruzeiro. Responda. 3 bilhões de cruzeiros era uma quantia alta ou baixa? Muito alta. Letra C. Qual é, então, o humor contido na primeira nota de rodapé? A quantia era altíssima, mas o narrador afirma que o protagonista ia apenas fazer umas compras na feira. 11ª. Observe as notas de rodapé do texto. Na segunda nota, foi feito um trocadilho com qual palavra? O trocadilho foi feito com a palavra esquizofrênica. 11ª, letra A. Na terceira nota, afirma-se que houve a desvalorização do dinheiro. Por quê? No começo da história, havia 3 bilhões na bolsa e no final apenas 2. Ou seja, a mesma quantia em dinheiro valia 1 milhão a menos. 12ª. Normalmente, as notas de rodapé servem para indicar as referências do texto, ou seja, de uma das informações ou citações foram tiradas, ou acrescentar dados menos importantes. No texto e no estudo, elas cumprem um papel diferente. Qual é ele? Eles, no caso, as rodas, né? As notas de rodapé, elas reforçam o humor do texto. O próprio fato de terem sido usados de forma original e não com um propósito sério, já é engraçado também. 13ª.
Grande parte do humor do texto se encontra na linguagem empregada pelo narrador. Letra A. Por que você acha que se grafou Western Spaghetti em vez de Western Spaghetti? Com letra maiúscula. Primeira letra minúscula e outra letra maiúscula. E algumas expressões, algumas palavrinhas mudadas. Forma original dessa expressão. Para reforçar o humor do texto. Pode-se dizer também que o narrador critica o hábito de usarmos muitos termos estrangeiros e, por isso, aportuguesou debochadamente a expressão. Letra B. A passagem, quando viu que não via mais ninguém, faz parte do estilo bem-humorado do texto. Reescreva essa frase, imaginando que ela tivesse que ser incluída num texto objetivo e formal. Quando percebeu que não havia mais ninguém. Letra C. Identifique trechos em que foi empregada a linguagem formal. A linguagem formal é aquela que não segue as normas direitinho da gramática, da famosa gramática normativa. Letra C. Dando uma banana para o carro, apontando para o seu nariz. 14. O narrador participa dos fatos. Em que pessoa eles são relatados? Não, o narrador está fora das cenas, é apenas o narrador observador. Apenas relata os acontecimentos, por isso empregou-se a terceira pessoa verbal. Aí vem a bolinha lá. Como se chama esse tipo de narrador? Narrador observador, que apenas participa. Aliás, apenas observa, apenas narra. Se fosse narrador, um narrador para estar dentro da história, ele ia ser personagem, porque ao mesmo tempo que ele narra, ele participa. Quinta, 15ª, aliás. O título do texto lembra o título de uma famosa crônica do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade, A Bolsa ou a Vida. Relacione esse título com o do texto de Milor Fernandes. No título da crônica de Drummond, pode-se optar entre uma coisa ou outra. Há uma alternativa. No título do texto de Milor, porém, sugere-se com humor que a bolsa representa a própria vida, especialmente para o jacaré, que confundiu, né? Que morre para que ela seja produzida, ou seja, não há esforço. Finalizamos a correção aqui. Beijos, abraços e fiquem com Deus. Até mais.